Então, pessoal, vamos falar da lesão medular, aí vamos acompanhando para a gente conseguir aprender todos os detalhes que são importantes aqui para a nossa prova, tá? Então, olha só, quando a gente está falando da lesão medular, a gente está falando justamente da lesão dessa estrutura que vocês estão vendo na imagem, que é a medula espinhal localizada dentro do canal vertebral. Então, a medula, ela faz parte do sistema nervoso central, tá? Como a gente já tinha visto anteriormente. Dentro do sistema nervoso central estão as estruturas que estão contidas pela meninge, pelo canal vertebral. O que vai acontecer? A medula tem como limite superior a parte de cima o bulbo, para cima dela tem o bulbo, e aqui, se a gente falar em estrutura óssea, né, é o forame magno já no crânio, e ela termina na altura mais ou menos entre a vértebra L1 e L2. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver o seguinte, que a medula ela não ocupa todo o canal vertebral ele é maior. E tem uma parte aqui embaixo, né, que ainda está no canal vertebral, que são raízes. Então, as raízes saem da medula e as raízes mais em cima saem quase verticais, que são as raízes cervicais. Se a gente olhar as raízes torácicas, já tem uma leve inclinação. E aí as raízes lombares, especialmente as sacrais mais baixas, elas compõem essa parte chamada cauda equina. Então, a cauda equina, que é essa parte aqui inferior, é uma parte formada por raízes nervosas que estão ali, né, descendo ainda dentro do canal vertebral até achar o seu forame, porque a raiz sai pelo forame e aí vai formar o nervo, né, no plexo e tal, para inervar os membros. Então, detalhes importantes que a gente tem são limite superior, limite inferior. Lembrar que, embora a gente tenha 7 vértebras cervicais, a gente tem 8 segmentos da medula na região cervical, e que no final da medula a gente tem essa estrutura, na final do canal vertebral, a gente tem essa estrutura chamada cauda equina. Outro detalhe, a ponta da medula, ela termina, ela vai se afinando. Essa pontinha da medula é chamada cone medular. É também importante a gente já conhecer ele aqui. O cone medular ele é formado principalmente pelas estruturas localizadas, né, pelos segmentos S2 a S4. Por que a gente destaca sempre S2 a S4? Porque S2 a S4, gente, é a região que está ligada ao controle vesical e intestinal. Então, controle de continência miccional, de continência fecal, está nessa região, nessa pontinha, chamada cauda equina. A gente pode ter diferentes tipos de lesão que atinge a medula. Então, um outro ponto que é extremamente importante da gente já entender agora e não ter dúvida mais sobre isso. Eu pego aqui, né? Vamos supor que esse desenho que eu estou fazendo aqui é a medula. Eu posso ter uma lesão simbolizada dessa forma que eu estou mostrando para vocês, como se cortasse a medula como um todo, né? Fizesse um corte ali em um determinado ponto. E disso aqui pode advir o que a gente chama de lesão completa. Mas também pode acontecer, dependendo do mecanismo de trauma, da gente ter diferentes tamanhos de lesão, por assim dizer. E aí, pessoal, quanto maior esse tamanho de lesão, maior o comprometimento da medula. Quanto menor o tamanho de lesão, menor o comprometimento da medula. Mas esses pontos aqui dariam o que a gente poderia colocar como uma lesão incompleta. Qual que é o problema aqui? Se eu olhar um exame de imagem, eu não tenho como ver se lesionou toda, se lesionou um ponto, se lesionou uma parte maior ou uma parte menor. Eu só descubro realmente se a lesão é completa ou se a lesão é incompleta quando eu avalio a função da medula. E como que eu avalio a função da medula? Então, eu vou avaliar a função motora e a função sensitiva, porque a medula ela está diretamente ligado ao controle motor e ao controle sensorial. Então, isso eu preciso que vocês entendam, pessoal.
A gente pode ter lesões completas, lesões incompletas. O que vai determinar isso não vai ser a imagem. A gente olha a imagem, a gente não vai conseguir realmente ver o tamanho dessa lesão. Então, a gente tem que avaliar a função sensitiva, a função motora para conseguir ver. Então, uma coisa vai ser o que a gente vai chamar aqui de TRM, trauma raquimedular, que pode gerar lesão completa e incompleta. E outra coisa são as síndromes medulares. Então, também vamos parar de confundir lesão medular com síndrome. A síndrome é um tipo especial. Síndrome é uma doença que tem um conjunto de sinais e sintomas incomuns, tá? E aí a gente já tem diferença entre a lesão completa, a lesão incompleta e a síndrome, ok? Então, cada uma vai ter características. O que a gente vai falar nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, a gente vai falar do TRM, a gente vai falar do trauma raquimedular. E aí, para a gente entender esse trauma, né, a lesão medular, a gente tem que entender algumas definições importantes. Da onde que vem essas definições? Então, a principal fonte de referência para a lesão medular é a ASIA. A ASIA é a Associação Americana de Trauma Medular e que desenvolveu toda uma forma de pensamento e de avaliação que é o que a gente segue, que é padronizado mundialmente. Eu mandei para vocês o artigo da ASIA, tá? Já está lá no material. Eu recomendo que leia inteiro depois da aula. Quem já leu antes, excelente, porque as coisas vão ficando cada vez mais claras. Mas quem traz para a gente as definições, os pontos importantes, é justamente essa associação. Então, ela define o conceito de lesão medular, a diferença de lesão completa e incompleta, paraplegia e tetraplegia, e as síndromes. A gente vai passar, então, agora na sequência, questões ligadas à lesão e vamos falar de síndrome em separado, tá? Nesse momento, a gente vai passar questões ligadas à lesão. Então, tudo isso que está aqui, a gente vai trazer para cá. Definição da lesão medular, que era o primeiro ponto que a gente tinha ali, certo? A lesão é definida pela ASIA como uma diminuição ou perda da função motora, sensória, anatômica abaixo do nível. Então, a lesão na medula é isso, é a gente ter um problema, então aconteceu determinado problema, e abaixo daquele nível, a pessoa tem uma disfunção. Então, a parte sensorial, a parte motora, a parte anatômica, a parte autonômica não funciona corretamente. E isso é importante da gente entender. Um outro ponto, pessoal, quando eu falo em lesão medular, por exemplo, estou simbolizando essa lesão aqui. Daqui para cima, a pessoa é normal. Então, do ponto de lesão para cima, a pessoa tem função normal, tem comunicação normal do sistema suprassegmentar com a medula, com os nervos periféricos. A grande questão é do ponto de lesão para baixo, tanto que na definição está, ó, diminuição ou perda abaixo do nível da lesão. Então, daqui para baixo que vai aparecer os sintomas. E quais são esses sintomas? Frisando sempre o que a gente avalia: função motora e função sensitiva. E a partir disso aqui, a gente tem todo um caminho para percorrer para a gente entender melhor a lesão medular, tá? Mas sempre lembra disso, gente, do ponto de lesão para cima, normal. Do ponto de lesão para baixo, é que aparecem os sintomas. Vamos lá, já que a gente já está falando nisso, os sintomas que vão aparecer do ponto de lesão para baixo correspondem aos sintomas da lesão do motoneurônio superior. Por quê, pessoal? Porque a gente perdeu a comunicação. Então, não tem comunicação mais. É como se você interrompesse ali a informação, né, do trato córtico-espinhal, dos tratos de controle motor, do ponto de lesão para baixo. Por isso que a lesão medular se comporta como uma lesão de motoneurônio superior, com aqueles sintomas característicos que a gente já conhece, mas que a gente vai voltar a frisar hoje, tá? Ainda em relação a conceitos importantes. Então, a gente tem o conceito de lesão completa e lesão incompleta.
foi o que eu disse para vocês. Se eu fizesse um desenho, eu simbolizaria, por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo como uma lesão completa e esses risquinhos aqui como lesões incompletas. Isso é visível no exame? Não. Então, como que eu sei se a lesão é completa ou se a lesão é incompleta? Avaliando a função motora e a função sensitiva. E aí eu chego na definição. Então, a lesão completa, não há função sensitiva e motora abaixo do nível, incluindo os segmentos sacrais. Então, isso aqui é extremamente importante, a gente não pode esquecer. Tem que incluir os segmentos sacrais. Para ser completa, a pessoa não tem controle do esfíncter, não tem controle do funcionamento da bexiga, não tem controle do funcionamento do intestino, nem sensação e nem movimento, controle mesmo. Na lesão incompleta, o que vai acontecer? A função sensitiva ou motora abaixo do nível, mas tem que incluir os segmentos sacrais. Então, para a lesão ser incompleta, a gente tem que pegar, né, e avaliar e entender que o paciente tem sensação na região anal ou tem controle de esfíncter. E isso vai indicar que a lesão é incompleta. Então, isso aqui é extremamente importante de ter na cabeça e decorar. E aqui, pessoal, são conceitos que são importantes de realmente da gente absorver, tá? Então, quem ainda não conhece muito bem, né, ainda não aprofundou o estudo nessa parte, tem que aprofundar e ler, reler, até ficar automático, mas essas regras são importantes. Uma outra regra que a gente tem é a diferença entre paraplegia e tetraplegia. Então, qual que é a regra? A tetraplegia é quando a gente tem uma lesão nos segmentos cervicais da medula. Então, essa é a regra. Quais que são os segmentos cervicais? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Então, qualquer lesão que tiver nível de C1 a C8 é uma tetraplegia. Já a paraplegia vão ser as lesões que pegarem os segmentos torácicos, lombares e sacrais da medula. Então, de T1, que é o primeiro torácico, até S4, S5, que vai ser o último lá sacral, a gente vai caracterizar uma paraplegia, tá? Ai, professor, e a síndrome? Como eu disse, gente, síndrome a gente vai ver depois, tá bom? Agora vamos entender os conceitos de TRM. A principal causa de lesão na medula é o acidente de trânsito, continua sendo, tá? Não mudou. E como fisiopatologia, o que acontece, né? Então, acontece uma lesão primária, quando a gente tem o acidente. Essa lesão primária, ela é decorrente do trauma direto, do impacto, da fratura da vértebra, do escorregamento da vértebra, e que causa compressão na medula com dano na estrutura axonal, com dano na estrutura neural. Secundariamente a isso, gente, vai acontecer uma sequência de eventos bioquímicos autodestrutivos que podem durar horas, meses ou anos e que vão aumentando ou levando à morte de neurônios, então perpetuando essas perdas. Esses eventos bioquímicos têm a ver com processo inflamatório, tá joia? Então, o que acontece? A regra de tratamento hoje para lesão medular, para o paciente chegar no hospital, é de imediato já começar uma terapia com altas doses de corticoide durante as primeiras 8 horas após o acidente, após o evento, que vai ser a melhor chance que essa pessoa vai ter de ter danos menores nessa região. E aí, gente, esse dano, como a gente está vendo aqui, é o que vai determinar as perdas, a perda motora, a perda sensitiva, consequentemente o nível e também o que vai ficar de bom, o que vai ficar de sequela. Lembrando, daqui para cima, do ponto de lesão para cima, a pessoa é normal.
os sinais e sintomas, eles vão aparecer do ponto de lesão para baixo. E quais são esses sinais e sintomas, né? Então, bem característico, a gente tem a perda de força muscular, que interrompe, né, as vias motoras, a perda de sensibilidade, porque interrompe as vias sensitivas, e aí a gente tem um quadro de hiporreflexia, que evolui para hiperreflexia, de hipotonia, que evolui para hipertonia elástica, presença de clonos, de bexiga neurogênica e de diversas complicações. Então, a característica da lesão do motoneurônio superior aparece na fase que a gente chama de fase reflexa da lesão. Num primeiro momento, logo após o acidente, a pessoa entra no chamado choque medular, então, a fase de choque medular. Nessa fase de choque, o próprio sistema nervoso diminui todas as suas funções, a medula toda diminui suas funções, e isso é uma estratégia até de sobrevivência. Por quê? Porque vai precisar de menos oxigênio, menos glicose, e as chances da gente ter menor dano, hipóxia secundária, vai ser menor se a medula estiver funcionando no nível mais baixo. Por quê? Porque ela não vai precisar de tanto oxigênio e de tanta glicose. Na fase de choque medular, eu sempre falo para os pacientes que é o pior momento possível. Então, na fase de choque, quando eu encontro esse paciente no hospital, eu converso com ele e explico que ele está no pior momento possível da lesão. Nesse momento, ele está com paralisia flácida, abaixo do nível, arreflexia, perda total de sensibilidade, ausência de funções autonômicas, bexiga neurogênica flácida e relaxamento do esfíncter. Não tem nenhuma atividade ali para baixo e a gente não consegue falar para ele se ele vai ter possibilidade de melhora ou não. Muitas vezes, nessa fase de choque, é o momento que o paciente está hospitalizado também, e muitas vezes, nessa fase, as complicações mais comuns vão ser a TVP, que é a trombose venosa profunda, a pneumonia, decorrente de todas as alterações no sistema respiratório que advém logo depois do trauma, e também esse paciente ele já pode desenvolver úlcera de pressão, dependendo de como, né, ele está sendo atendido, da atenção que está sendo dada a ele no hospital. Então, vamos lá, pessoal. Algumas literaturas trazem para a gente expectativas quando as fases de lesão. Essa aqui foi a que eu encontrei que eu achei mais adequada. Então, o primeiro momento depois do trauma, do TRM, é o choque medular. O choque medular, na literatura, fala que ele pode durar de 24 horas até 4 meses, embora normalmente ele já passe ao longo aí dos primeiros dias, da primeira semana. E nessa fase, o paciente tem a reflexia, flacidez, perda sensitiva abaixo do nível da lesão. Aí vem, na sequência, uma fase chamada de fase aguda, que pode durar semanas até 6 meses, e nesse momento ele vai começando a melhorar um pouco o reflexo, melhorar um pouco, eu digo assim, aparecer reflexo, e vai seguindo, né, na sequência, vai aparecer a espasticidade. Na fase chamada de intermediária, de 6 meses a 2 anos, tem aumento gradual da espasticidade. E assim, pessoal, se o paciente for ter melhora, ele vai melhorar aqui, tá? Então, é nesse período que ele melhora, quando vem a espasticidade. Quando ele está na fase aguda, quando ele está na fase de choque, não tem a menor ideia, a gente não consegue ter a menor ideia de como que vai ficar esse quadro do paciente depois. Aí vem a fase crônica, que é após a reabsorção total do edema, do processo inflamatório, que pode ser aí depois de 2 anos, e a fase tardia, com diminuição do volume medular na região afetada, a medula fica mais fina, e a medula também é substituída por tecido fibroso. Então, todo aquele tecido neuronal que tinha ali, neurônios, corpo de neurônio, axônios, e as que subiam e desciam, é substituída por tecido cicatricial, que é formado pelo astrócito.
Tem literatura, então, que divide dessa forma, como vocês estão vendo aqui, a mais completa, e tem literaturas que simplesmente vão falar de fase de choque e de fase reflexa, tá? Para diferenciar bem essa questão, que no momento da fase de choque, todas as funções estão diminuídas, e aí na fase reflexa, vêm os sinais característicos, né, e que vão perdurar, que é os que vão ficar, que são os sinais da lesão do motoneurônio superior. Então, só para vocês entenderem, pode aparecer dessa forma? Pode aparecer só choque reflexa, ou também aguda, correspondendo à fase de choque, e crônica, correspondendo à fase reflexa, que é quando surgem a espasticidade e a hiperreflexia? Pode. O primeiro sinal que geralmente aparece, pessoal, de que o paciente está saindo da fase de choque é o Babinski, tá? Então, o primeiro sinal que aparece que o paciente está deixando a fase de choque é o Babinski. Tanto que quando eu atendo paciente no hospital com lesão medular, o que eu chego todo dia de manhã e faço é testar realmente o cutâneo plantar para ver se já apareceu. Quando começa a aparecer cutâneo plantar, indica para a gente que a fase de choque está passando e que ele está entrando na fase reflexa. A fase reflexa, então, o que vai trazer a hipertonia, a espasticidade e tudo mais, tá? Bem, além dessas perdas todas que a gente disse, né? O que acompanha muito o lesado medular são as complicações. Eu disponibilizei para vocês um material, que é um e-book do Estratégia, onde tem detalhado as informações sobre complicações. E aí, pessoal, é para estudar lá, tá? Então, as complicações, eu vou pedir para vocês pegarem lá nesse material e dar uma olhada com bastante carinho. Algumas pessoas perguntaram, alteração da função pulmonar, alteração não sei o que lá, não sei o que lá. Olhem lá, porque lá está tudo escrito. Aqui eu vou passar de forma mais rápida, mas a melhor maneira de gravar realmente é olhando lá. Lá tem diferença quando a lesão é mais alta, mais baixa. Então, está tudo lá, já está disponível para vocês, já tem algum tempo. Mas o que é muito comum desses pacientes apresentarem de complicações? Então, as contraturas e as atrofias, né, a perda de massa, a formação de encurtamentos, deformidades, e aqui, tanto pela falta de movimentação como pela espasticidade, né, porque a espasticidade, ela costuma puxar mais para um lado do que para o outro. Vocês lembram que a espasticidade atinge mais os músculos antigravitacionais? E atingindo mais os músculos antigravitacionais, vai pegar e vai favorecer, por exemplo, o padrão de pé equino, vai favorecer o padrão de flexão do braço, dependendo, né, da altura da lesão. Outra complicação comum são as úlceras de pressão. Então, as úlceras de pressão relacionadas realmente à perda de sensibilidade e a não mudança de decúbito, a não movimentação constante. As complicações respiratórias, aí eu falei, né? A mais comum é a pneumonia, mas se vocês quiserem ver com detalhes as alterações, peço que vocês consultem lá o material. A osteoporose é muito comum, então a perda de massa muscular. A espasticidade, que é a característica, e aí nós temos as alterações urinárias e a disreflexia autonômica. Então, o que a gente vai destacar aqui? As alterações urinárias e a disreflexia autonômica como ponto aqui que a gente vai dar destaque na aula, eu acho que tem mais chance de aparecer. Então, a gente tem que entender a tal da bexiga neurogênica. A bexiga neurogênica vai ser uma perda de controle do funcionamento urinário por conta de uma doença neurológica. Então, a gente pode ter diversos pontos onde a lesão acontece e causam alteração no funcionamento da bexiga. Vamos só entender como é que a gente funciona, né, a bexiga. Então, a gente tem vias, que são vias aferentes, aqui no detrusor, né? Esse aqui é o músculo detrusor. E aí, quando em situações normais,
Quando a bexiga está cheia, essa informação de bexiga cheia vai ser levada lá para a medula inicialmente, e a medula comunica o nosso cérebro. Se eu sinto que a bexiga está cheia, eu tenho que fazer o quê? Eu procuro um banheiro. Eu procuro o banheiro, vou até o banheiro, estou no momento adequado, vou fazer xixi. Então, desce uma informação eferente que chega até lá na bexiga e que faz o seguinte, fala para o detrusor contrair, ao mesmo tempo, gente, que essa parte aqui, que é o esfíncter, relaxa. Então, para eu fazer xixi, o detrusor contrai e o esfíncter relaxa, e a urina sai. Isso depende do quê? Depende dos nervos periféricos, depende da medula e depende do córtex. Então, quando a gente tem a lesão medular, a gente perde esse controle, a gente perde essa comunicação. E aí que a gente tem que saber como é que as coisas funcionam. Então, o principal ponto de controle na medula dessa região de esfíncter, dessa região de sinergia do esfíncter, da contração do detrusor, é essa região S2 a S4. Então, o que vai acontecer, pessoal? Toda vez que a lesão for nessa região S2 a S4, que a gente chama de região do cone medular, ou toda vez que a lesão for na parte nervosa, né, for na raiz, sendo que essa lesão na raiz pode ser no nervo mesmo, né, no nervo pudendo, ou pode ser a lesão, deixa eu só colocar aqui, lesão no nervo, ou pode ser lesão na cauda equina, que é a raiz, né? Então, toda vez que a lesão for de S2 a S4, cone medular, ou for na cauda equina, eu vou ter a bexiga neurogênica flácida. Então, só nessas situações, para ser bexiga neurogênica flácida, a lesão é no cone medular, no nervo pudendo ou na cauda equina, essa pontinha aqui da medula. Toda vez que a lesão, gente, for para cima dessa região, tá? Então, qualquer ponto para cima dessa região, toda vez que a lesão for acima de S2, S4, ou acima do cone, a gente vai ter bexiga neurogênica, espástica ou reflexa. Aí, essa nomenclatura pode aparecer as duas. Então, eu posso dizer para vocês que, se eu tiver uma lesão em C2, ou se eu tiver uma lesão em T6, estou chutando aqui, ou se tiver uma lesão em S1, eu tendo uma lesão acima do cone, de C2 até S1, a bexiga é a bexiga neurogênica espástica. Então, essa é a primeira coisa assim, básica que a gente tem que saber. Eu só tenho bexiga neurogênica flácida quando a lesão é no centro, é no centro de comunicação, né? É no cone medular, é no nervo ou é na cauda equina. No restante, pessoal, de todas as lesões medulares, a bexiga é do tipo flácida, é do tipo espástica ou reflexa. Então, qual que é a diferença? A bexiga flácida não vai ter contração do detrusor, ela é hipotônica, ela vai encher, 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 e aí o paciente perde urina por transbordamento. Ela transborda e vai perder. Então, esse paciente ele vai fazer cateterismo de horário e, normalmente, nesse tipo de bexiga aqui, como não tem contração do detrusor, ele acumula urina em baixa pressão, tá? Essa aqui, então, é a flácida. Ela acaba aumentando bastante de tamanho e pode dar complicações como bexigoma, né, que fica essa urina retida. É muito comum que tenha também infecção urinária por conta dessa quantidade de urina que fica parada ali. Agora, a bexiga reflexa, né, ou a espástica, ela já funciona diferente. Ela fica contraindo o tempo todo.
Imagina que a bexiga espástica, a bexiga hiperativa, reflexa, ela funciona como funciona um músculo periférico hipertônico. Então, tem hipertonia o tempo todo. Por isso que fala que ela mantém uma alta pressão, isso também é um problema. A priori, né, o paciente vai ficar eliminando urina o tempo todo, ou pode acontecer algo pior, gente, que é o seguinte, eu vou passar aqui, depois eu volto. Esse paciente faz contração do detrusor e, ao mesmo tempo, faz contração do esfíncter. Então, o que que acontece? Ele aumenta muito a pressão aqui dentro, não tem para onde essa urina sair, porque a pressão aqui no esfíncter também está aumentada, e aí essa urina ela pode retornar para o rim e fazer um quadro que a gente conhece como hidronefrose, que acaba destruindo o rim, a pessoa pode chegar a ter, até lá na frente, insuficiência renal. Então, a bexiga espástica também é um problema, por conta dessa alta pressão, por conta da dissinergia. Então, essa dissinergia, essa questão que eu falei, de não ter, né, a comunicação, a harmonia entre a contração do detrusor e a contração do esfíncter, também costuma ficar resto urinário, ficar sobra urinária. Então, a quantidade de infecções urinárias também é bastante alta. Mas é assim que funciona a bexiga neurogênica. E aqui, então, pessoal, na bexiga neurogênica flácida, vai encher demais, tem flacidez tanto na bexiga quanto no esfíncter, aí ela enche, 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 enche e acaba vazando por transbordamento. Na bexiga reflexa, que é a daqui, é na espástica, aí já tem essas alta pressão por conta dessa contração frenética do detrusor, ele fica o tempo todo contraindo, ao mesmo tempo que o esfíncter pode contrair também, de maneira involuntária, claro, e aí isso mantém altas pressões dentro dessa bexiga, podendo favorecer a ocorrência desses problemas no rim. Então, essas duas são os tipos de bexiga neurogênica que a gente vai ter. Sempre lembrar que a flácida, vou repetir porque é importante, tá, gente? Vai acontecer quando a lesão for em S2, S4, ou quando a lesão for em raiz. Então, lesão do cone medular, lesão da caldequina, bexiga flácida. A hipertônica, hiperativa, reflexa, espástica, todas lesões acima. Então, lesões de C2 até S1, todas elas vão resultar em bexiga neurogênica reflexa, bexiga neurogênica espástica. O paciente não tem opção, seja um caso, seja outro, ele tem que fazer cateterismo para conseguir esvaziar a bexiga. E aí, só para vocês saberem, né? Normalmente, o paciente que tem a bexiga espástica, ele toma medicação para relaxar o detrusor. Então, entre aspas, né, ele toma medicação para deixar essa bexiga flácida, para conseguir segurar uma quantidade maior de urina e aí fazer o cateterismo em horários específicos. E é mais ou menos essa rotina que esse paciente vai ter que assumir a partir do momento que ele teve a lesão medular, tá? Então, esse vai ser o comportamento. A outra complicação importante é a disreflexia autonômica. Então, tem alguns detalhes aqui que são importantes da gente saber. A disreflexia autonômica é uma complicação potencialmente grave que um paciente com lesão medular tem, e ela acontece em pacientes com lesão de T6 para cima, tá? Então, nível T6, que é esse nível do apêndice xifoide para cima, é o característico de ter essas alterações ligadas à disreflexia autonômica. Então, o que acontece, tá, na disreflexia autonômica? O paciente ele perdeu grande parte do controle do sistema nervoso autônomo quando ele fez a lesão na medula. Aí, pessoal, ele tem qualquer estímulo que o corpo interpreta como potencialmente lesivo. Por exemplo, ele pode ter uma bexiga muito cheia, a bexiga está muito cheia,
o corpo interpreta como se isso fosse um perigo. O paciente pode, por exemplo, ter uma unha encravada, uma roupa apertada, uma constipação intestinal. Bem, qualquer estímulo que o corpo interprete como perigo manda aferências lá para a medula, tá? E aí a gente pode ter uma resposta simpática muito grande por falta de controle. Do mesmo jeito que a gente tem falta de controle de músculo, né, de tônus, essa falta de controle. O que acontece como consequência, gente? Se eu tenho uma resposta simpática muito grande, uma das consequências é uma grande vasoconstrição. Então, os vasos periféricos vão ter vasoconstrição. O aumento da resistência vascular periférica causa aumento de pressão. Então, a outra característica que a gente tem que é muito perigosa para esse paciente é ele ter um pico de pressão muito grande, tá? Como ele tem esse grande aumento de pressão, os baroreceptores, que são os receptores de pressão, né, principalmente localizados na aorta, na carótida, identifica que a pressão arterial está alta e aí informa lá o cérebro que manda como resposta para o paciente diminuir a frequência cardíaca e diminuir a força de contratilidade do coração. Então, como resposta, né, a esse grande aumento de pressão, o organismo responde diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a força de contração do coração, justamente para quê? Para tentar controlar a pressão. E aí, pessoal, esse paciente, ele apresenta, então, bradicardia, podendo chegar a ter uma parada cardíaca, tá? Então, vamos lá. Pontos mais importantes. Aqui eu expliquei tudo, né? Mas pontos mais importantes. Isso acontece normalmente em pessoas com lesões acima de T6, tá? Tem a interpretação de um estímulo periférico como estímulo ameaçador. A gente tem uma grande liberação de resposta do sistema nervoso autônomo simpático. Isso causa hipertensão e bradicardia. Então, normalmente, aqui eu expliquei o mecanismo fisiológico todo, mas pelo menos isso tem que saber. Nível T6, resposta simpática inadequada, aumento da pressão, bradicardia. Então, esses são os pontos ligados à disreflexia autonômica. Bem, pessoal, essa primeira parte da lesão medular era isso.